Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa meditação da Palavra de Deus. Nós vamos meditar em Mateus capítulo 6, nós vamos até o versículo 4, do 1 ao 4. E o ensinamento é ensino sobre o auxílio aos necessitados. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Primeiro a gente precisa entender que as boas obras, elas não são pré-requisitos para a salvação, elas são resultado de quem é salvo, de quem é filho de Deus. É diferente, né? Então, uma coisa é ser pré-requisito, ser algo necessário para alguma coisa, e outra coisa é você ser algo e a partir desse ser, você apenas vai gerar como consequência em ser aquilo determinada coisa. No caso aqui, as boas obras são isso. As boas obras são apenas consequência de alguém que já segue os caminhos da salvação, os caminhos do céu. É só consequência, não são pré-requisitos para a salvação. Pegando esse princípio, né, partindo desse entendimento, sabendo que as boas obras não são condição para a salvação, a gente já pode partir para a reflexão dessa passagem, que ela começa com um alerta. Tenham cuidado. Quando eu chamo a atenção de alguém para alguma coisa, é porque eu sei que aquela coisa pode apresentar algum risco para aquela pessoa a qual eu estou chamando a atenção. No caso aqui, está chamando a atenção em geral. Então, se é em geral, para aqueles que estão ouvindo a Cristo, significa que, em geral, todos que venham a ouvir essa palavra estão propensas a cometer um erro, que é tornar as boas ações um palco para manifestação de uma bondade desse indivíduo inexistente, uma bondade que não existe. Como assim? Nenhum ser humano é bom em essência. O Salmo 139 destaca isso, né? Quando Davi dizia que ele já foi concebido em pecado. Ele, desde o ventre da mãe dele, foi concebido em erro, vamos dizer assim. Assim é o ser humano. Quando nós nascemos, nós já herdamos o pecado dos nossos primeiros, pais materiais, que foi Adão e Eva. Então nós já herdamos aquele pecado. E nós precisamos de Cristo para sermos santificados e purificados através de Cristo, não pelas nossas obras. Como eu destaquei, as nossas obras não são pré-requisito para a salvação. Elas são consequência da salvação. Então, quando em Cristo nós alcançamos a salvação, alcançamos a eternidade, alcançamos o reino de Deus, Deus vai tocando em nós para que nós venhamos a praticar as boas obras. Agora, mesmo estando seguindo a Cristo, nós precisamos ter esse cuidado, porque nós corremos o risco de estar praticando boas obras e estar alardeando, fazendo propagandas, não mais nas sinagogas, como diz aqui o verso 2, tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas. Hoje em dia ninguém faz mais isso, nem existe sinagoga. Hoje em dia são os templos, as igrejas, ou as praças, as ruas. Hoje em dia não se faz mais isso, debates e grandes discursos nas praças e nas ruas.
Hoje em dia é através das mídias sociais, é através do Instagram, do Facebook, do Twitter e de outras plataformas mais, em que a gente é tentado a mostrar a nossa bondade, é tentado a mostrar que somos bons, sendo que nós, em essência, não somos bons. Nós precisamos de Deus, eu já falei disso, não preciso discorrer mais sobre isso. Nós precisamos do Filho de Deus para a obtenção da eternidade da salvação. Por nós mesmos, nós nunca conseguiríamos a salvação. Senão, seria em vão Cristo vir morrer por nós e se oferecer em sacrifício em uma cruz por nós, sendo crucificado no Gólgota, lá em Jerusalém e tal. Então não teria sentido. Se o homem por si só pode se salvar, que Deus precisa então enviar, que Deus é esse que precisa então enviar seu filho para morrer com um plano de salvação e tal, e que aqueles que aceitarem esse plano é que serão salvos. Qual necessidade haveria nisso se nós, por nós mesmos, podemos ser salvos e somos bons em essência, né? Então não tem sentido, é tolice. Mas, voltando aqui a esse aprendizado, aqueles que não dão ouvido a esse ensinamento e fazem das suas boas obras um palco, um palanque para mostrar sua bondade, ele corre o risco de nem ser filho de Deus. Por quê? Porque ele não entende que ele não é bom em essência. Ele já está arriscado nesse processo de não estar se relacionando bem com Deus, por não saber o local de cada coisa, não entender a sua fragilidade quanto ser humano e a sua dependência de Deus. E ele não vai receber nenhuma recompensa do alto por suas boas ações. Porque aqui no último verso, o verso 4 diz: deem sua ajuda em segredo e seu pai que observa em segredo recompensará. Então nós vemos que as boas obras em si, elas têm uma recompensa. Não falou aqui de salvação, mas elas têm uma recompensa. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Agora, se você planta bondades e depois você sai propagando e tocando trombeta, como diz aqui o verso 2, a todas as pessoas, mostrando que você é uma pessoa boa, que ajudou, que fez isso e que fez aquilo. Nesse versículo 2 ele diz: quando ajudarem alguém necessitado, não faça como os hipócritas. Aí na segunda parte é assim: eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Ou seja, aquele que recebe os elogios aqui da terra e as recompensas aqui da terra pela sua bondade, a palavra já está dizendo que você não vai receber nada mais além disso, mostrando que há uma oposição entre fazer alguma boa ação e receber recompensa aqui na terra, e fazer alguma boa ação e deixar isso em segredo para esperar recompensa do céu. Isso são polos opostos. Não há como conciliar a propaganda da boa ação e ainda assim receber recompensa do céu. Não. Se você tocar trombeta, como diz aqui, e receber a recompensa dos homens, né, para ser elogiado e tal, pronto. É só isso que você vai ter. Eu sugiro que a gente entenda que a bondade do alto, do Pai, como diz aqui o verso 4, é superior. É um negócio melhor que nós aguardemos recompensa do alto e do céu e mantenhamos as nossas boas ações, porque Deus sempre vai enviar alguém
necessitado ao nosso entorno, para a gente ajudar. Mas que a gente mantenha isso em segredo e aguarde a recompensa do alto. Eu agradeço aqui a vocês que acompanharam essa exposição, né, da palavra. E se eu, porventura, tiver esquecido de destacar alguma coisa importante também nessa mensagem, você fica à vontade para comentar também. E compartilhe com seus amigos, com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificados nesse ensinamento. Em tempos de redes sociais e de tanta divulgação do homem, né, de tanta exaltação da personalidade humana, da beleza humana, das bondades, entre aspas, né, humanas, a gente precisa propagar esse ensinamento do reino de Deus, que nos ensina que nós devemos esperar a recompensa do alto. Amém? Fiquem todos na paz.